Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Eduardo Mangi, eu sou diretor da Associação dos Advogados de São Paulo e, em nome da ASP, eu agradeço aqui a presença de todos que nos assistem. Agradeço especialmente os nossos palestrantes dessa noite, o professor Francisco Satiro, Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, Dr. Carlos Eduardo Ambiel e doutora Isabel Picot França. Também agradeço especialmente aqui o Rodrigo Monteiro de Castro, um dos coautores do PL 5516 de 2019, que foi recentemente aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados e aguarda sanção presidencial. E é justamente ele desse projeto que nós trataremos hoje, examinando também aqui os mecanismos de reestruturação e recuperação dos clubes de futebol. Eu também anoto aqui a presença e agradeço do Dr. Herói Vicente, diretor jurídico do Corinthians, Dr. Herói Vicente, que também apoia o projeto. Sem mais delongas, aqui eu já passo a palavra ao Rodrigo Monteiro de Castro, também coordenador desta webinar. Rodrigo, a palavra é sua. Doutor Eduardo, obrigado pela ideia, de organizar este evento, que está sendo patrocinado pela nossa associação. Evento que acho que inaugura um ciclo de debates a respeito de um projeto que, tudo indica, a partir de sexta-feira já se tornará lei, com a sanção do presidente da República. Acho que muita gente acreditava ou achava que jamais se tornaria realidade. Mexer com o futebol, ou tentar transformar o futebol, é algo que vem sendo tentado, eu acho que há décadas. Sempre se encontraram barreiras intransponíveis, mas agora se conseguiu fazer isso. E a Associação dos Advogados de São Paulo, então, acho que inaugura esse ciclo de debates e, mais do que isso, traz um time absolutamente fantástico. Além dos que participaram do debate de hoje reúne 4 nomes que eu reputo sensacionais. Em primeiro lugar, a doutora Isabel Picot França, que é advogada, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é Master of Laws International Dispute Resolution pela University of London. Ela é Fellow da International Association of Restructuring, Insolvency and Bankruptcy e membro e coordenadora no International Women's Insolvency and Restructuring Confederation e também no TMA, Turnaround Management Association. Depois da doutora Isabel, falará o doutor Carlos Ambiel. Aliás, a doutora Isabel, me corrija se eu estiver errado, é botafoguense, do Rio de Janeiro, né, Isabel? Na sequência, um São Paulino, o doutor e professor Carlos Eduardo Ambiel, que é advogado, mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Desportivo na Faculdade de Direito da FAAP e professor convidado de Direito Desportivo na USP. Na sequência, teremos um palmeirense, o professor Francisco Satiro. Satiro é advogado, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, professor doutor da Faculdade de Direito da USP, onde leciona em nível de graduação e pós-graduação. E para concluir as nossas conversas, os nossos debates, o doutor Paulo Furtado de Oliveira, juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, que eu acho que a imagem ali atrás dele não nega, é um corintiano. Portanto, temos aqui um grande time e um time bastante eclético. Interessante, vamos abordar aqui vários aspectos dessa lei e começaremos com a doutora Isabel. Doutora Isabel, obrigado novamente pela aceitação, em nome da associação, fazendo coro com o Eduardo, nosso diretor, Eduardo Mangi, São Paulino. É um prazer enorme ouvi-la. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos. Obrigada, Aspa, pelo convite, Eduardo. É um prazer enorme, como sempre, dividir um painel com pessoas que eu admiro muito. Carlos Ambiel, que eu estou conhecendo agora pessoalmente, o Dr. Paulo Furtado e o professor Satiro, que, além de ser uma pessoa por quem eu nutro muita admiração, é um grande amigo também. Da última vez que a gente falou juntos, estávamos presencialmente. Eu sempre mando para o universo essa informação, espero que a próxima seja presencial de novo.
Acho que eu tenho algumas alegrias, além dessa de estar nesse painel, alegria também de tratar de uma das minhas comorbidades. Além de diabética, eu gosto de dizer que eu sou botafoguense. E acho que quando a gente olha para algum instituto como esse, né, que além de ser um remédio jurídico importante para nós profissionais de reestruturação, é profissionalmente importante para o meu clube de coração que atravessa uma crise dramática. Outro dia até o gramado fez gol contra o Botafogo num jogo. Então, espero que, como vai ser útil certamente para muitos clubes brasileiros, seja útil para o meu clube de coração. E acho que tem uma terceira alegria aqui específica, que é poder falar sobre um projeto de lei, né? Acho que são discussões sempre ainda embrionárias, apesar de o problema ser antigo, né, Rodrigo? Apesar de você já estar militando nisso há tanto tempo, né? É um projeto de lei que faz aí o nosso kick-off de discussão, e acho que ele tem essa perspectiva específica da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial, de uma proposta de negociação coletiva. E as discussões, elas embrionárias, elas são menos prescritivas, né? E elas são muito mais um debate aqui, a gente oxigenando o que está na lei, como que a gente vê os possíveis gargalos, né? Ou realmente onde a lei promete ser muito eficiente para o tratamento dessa questão relativa aos clubes, né? E aqui especificamente em relação ao endividamento. Me foi encomendado passar um panorama geral da lei. Esse já é o segundo dia do seminário. Eu acho que eu estou dando sequência a muitos panoramas gerais da lei aqui. Acho que eu não quero chover tanto no molhado. A lei, o projeto de lei, ele tem uma estrutura que me parece muito adequada, né, para a questão, que são as regras de governança, um regime tributário especial, a proteção patrimonial, como que os clubes vão se constituir, como tem ali uma disciplina sobre a obtenção de financiamentos, todo o direcionamento da lei, acho que para repetir aquilo que está claro, me parece permitir essa transição para os clubes que assim desejarem, para se tornarem empresas e conferirem. A gente sempre fala isso, a gente falou muito sobre isso agora no PL, que alterou a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Tem toda uma direção para dar segurança jurídica aos envolvidos, e aqui me parece que o projeto de lei está vocacionado a permitir mais segurança jurídica para atrair investimentos. Então, esse acho que é o espírito da lei. A lei deve ser lida dessa forma, né? E aqui no que se refere a gente, né, que trabalha no ambiente de insolvência, como que fica o clube enquanto devedor, como que fica a sociedade anônima do futebol numa potencial sucessão dessas dívidas. Não, a lei é muito clara, né, quando ela separa o passado do presente aqui. E acho que esse me parece que ser o debate mais relevante. Acho que tem assim, lendo o projeto, né, acho que tem vários pontos importantes aqui, mas alguns me chamaram a atenção e, como panorama geral, vou destacá-los. O primeiro assim, para quem, né, para que clubes ele seria interessante fazer essa migração para uma sociedade anônima de futebol? Será que para todos os clubes? Me pergunto, será que o Flamengo, estou aqui falando do Rio de Janeiro, né? Será que para minha desgraça, eu tenho que nadar no Flamengo porque a piscina do Botafogo fechou como parte do contexto da crise. Então, eu vou semanalmente ao Flamengo e nado, e é um clube muito estruturado, né? Ele não é um clube empresa, ele continua sendo uma associação, mas ele tem uma gestão muito profissional dos seus ativos. Ele teve uma reestruturação aparentemente bem sucedida, relativamente recente. Para o Flamengo, essa migração ela é sedutora para um sistema de sociedade anônima de futebol, ela é sedutora, ou estar na condição de associação civil e todos os benefícios tributários que a associação civil
traz para o clube não tornam interessante a migração. Acho que são respostas que a gente vai ter com o tempo, né? De certa forma, tem aqui uma futurologia. Mas acho que tem essa primeira pergunta, né? Qual sendo um regime facultativo a quem interessa fazer essa migração? E me parece que ela é muito eficiente para clubes que têm uma menor performance, né? Tem muita dívida tributária, ele tem um endereçamento específico de regime especial para dar tratamento a essa dívida trabalhista, tem dívida de fornecedor, tem dívida de pessoas que emprestaram, né, dinheiro, os apaixonados pelo clube, vamos dizer assim, emprestaram dinheiro, e aí dar essa nova formação vai permitir que esses clubes tenham acesso a produtos financeiros que não estão acessíveis para eles hoje, né? Então, talvez, Eduardo, você pediu aí para a gente mencionar o Figueirense de alguma forma, assim, talvez o Figueirense seja interessante fazer essa transição, depois de ele ter se tornado com uma recuperação extrajudicial caminha bem sucedida, depois ele ter se tornado um ativo mais interessante, né? E aí fazer a transição para essa modalidade me parece aqui fazer sentido eventualmente. Ontem, breaking the news aqui, o Cruzeiro já aprovou, antes mesmo do presidente, já aprovou a migração para o projeto de lei. Eu acho que essa também é um clube endividado, né, bastante endividado, nós sabemos, talvez para o Cruzeiro também faça sentido essa transformação para atrair um investimento que não tinha segurança para ser aportado, né, para desembarcar nesses clubes. Então, no primeiro momento, eu acho que acho que o projeto de lei precisa ser visto um pouco dessa forma, de que ele pode não ser exatamente o melhor remédio para todos os clubes aqui, vai depender de caso a caso, e aí um pouco talvez até da reestruturação judicial e extrajudicial, foi uma abertura que o projeto fez muito positiva. O doutor Paulo vai falar sobre isso, eu não vou invadir a competência dele, não se faz isso com o juiz jamais, é azar por 7 anos, mas acho que é isso, né? A lei procura dessa combinação de duas estruturas, aquela que atrai o investimento e aquela que prevê como que essa dívida vai ser reestruturada. Acho que tem um ponto importante também aí dentro de estrutura da lei, que para mim, na minha leitura, parece claro que, desde já, o legislador considerou o clube, aqui, o clube como associação civil, né, o clube do exercício de uma atividade econômica, sendo a ele permitido ajuizar uma recuperação judicial ou extrajudicial. Está no artigo 25, tem é muito interessante, o clube, ao optar pela alternativa do inciso 2, artigo 13, estou lendo aqui da lei, que é o que fala de recuperação extrajudicial, por exercer atividade econômica. Então, o legislador já deixou isso claro, e isso pode resolver situações que hoje o Figueirense enfrentou essa discussão nos tribunais, de que ele exerce atividade econômica, isso ser reconhecido como uma atividade econômica. E aí, mais ainda, avança nas disposições gerais, existe lá uma previsão específica da inclusão de um parágrafo único no Código Civil, pela possibilidade de fazer a inscrição no registro público de empresas mercantis e ser empresário. Então, isso é muito interessante, né? Porque essa é uma discussão que a gente tinha diuturnamente aqui entre nós, nos vários ambientes de discussão sempre muito profícuos de insolvência, sobre a associação civil, o clube poderia pedir ou não a recuperação judicial ou extrajudicial, e depois eu quero ouvir o Dr. Paulo sobre isso, mas me parece que o projeto de lei, como está, se assim for sancionado, daria essa abertura. E aí, acho que passando para o tema mais específico que eu vou tratar, o projeto de lei também quer regular a sucessão das dívidas, né? Se são clubes muito endividados, ainda mais endividados depois da pandemia, acho que é um fato notório, muitos veículos noticiaram, né, um endividamento percentuais muito dramáticos de um ano para outro por conta da praticamente cessação de receitas que eram tradicionais desses clubes.
ele vai dar um tratamento lá no modo de quitação das obrigações, depois ele tem uma seção específica que trata da sucessão. Mas para entender a sucessão, preciso entender antes como que vai ser constituído. Então, vou falar muito brevemente como que é aqui a nossa interpretação específica da lei sobre a Constituição. Ela dá, no artigo 2º, 3 alternativas. Você pode transformar o seu clube numa sociedade anônima de futebol, você pode fazer uma cisão, com que o legislador chamou candidamente de departamento de futebol. O departamento de futebol fica sendo uma sociedade anônima de futebol, e aí ele usa nesse inciso o termo transferência de patrimônio, que depois vai fazer mais sentido como que o legislador previu a mecânica dessa cisão. Esse é o inciso 2, ou começa do zero, iniciativa ali, que chama de pessoa jurídica, natural, ou fundo de investimento, para se criar uma sociedade anônima do futebol, uma SAF, não vou economizar a palavra, uma SAF. No caso do 1 e 2, já existe um clube, preteritamente, e aí o legislador cuidou aqui, o projetista, né, ser mais técnico, ele cuidou aqui de dizer que as relações contratuais elas vão suceder para o SAF, e ele vai trocar de lugar. Então, quem vai participar do campeonato, aqui diz lá num dos incisos, quem vai participar do campeonato é a SAF, não é o clube, no momento que se fizer ou essa transformação ou essa cisão. Então, tem essas normas específicas em relação a essas relações, e uma delas, especificamente, é a que diz como que a cisão vai acontecer. E diz, o SAF vai emitir obrigatoriamente ações ordinárias, de classe A, e quem subscreve é o clube. Então, o clube passa a ser exclusivamente, o clube passa a ser 100% das ações passam a ser do clube nesse momento da cisão, e o artigo 3º, que vem na sequência, diz que a integralização pode ser feita com os ativos do clube. E aí enumera alguns ativos, transferências de direitos, patrimônios do clube, né? Então, a gente sabe, contrato de até televisão, marca, patrocínio, isso tudo poderia ser aportado ali para a integralização do capital. E aí a pergunta que fica mas com o que o clube fica, né? A gente está nas Olimpíadas, agora a gente sempre se preocupa com a ginástica olímpica também. É que a ginástica olímpica vai sobreviver. Eu já entro lá no Flamengo, tem um pulando, outro nadando, é um clube aí, apesar do Flamengo, acho na Madeira, é um clube muito interessante, está tudo acontecendo, então eu imagino, não examinei o balanço a fundo, mas imagino que não deva ser uma segregação muito clara de ativos e passivos nas várias modalidades esportivas, quando o clube não é só de futebol. E a gente sabe que o futebol é a atividade mais superavitária, se é que dá para dizer que é superavitária, ela alimenta outras modalidades esportivas. E o que é o espírito aqui da legislação separa o clube, o futebol, o departamento do futebol, para usar o termo, ele vai para a sociedade anônima do futebol. O clube ficaria ali com a gestão das outras modalidades, que também, se o clube quebrasse, quebra todo mundo, né? Então, é uma solução que não adianta, você precisa dar a solução para a parte do futebol e, de alguma forma, criar um mecanismo de interligação entre eles. E aí, eu acho que nesse aspecto o projeto de lei é muito feliz, porque ele termina dando uma disciplina específica de como a sociedade anônima do futebol contribuiria nessa situação de sucessão. Então, me parece, como regra geral, esse já é o artigo 9º, porque entre o 3º e o 9º tem regra de governança, né, que é justamente no espírito de trazer mais transparência, de trazer aí mais profissionalismo, para dizer assim, mas no artigo 9º ele já vai tratar das obrigações da sociedade anônima do futebol. E o projetista diz, ele não responde pelas obrigações do clube, ou pessoa jurídica original, pensão clube empresa, anteriores, ou até as posteriores, né, que desde que não digam respeito ao negócio de futebol, vou chamar aqui de negócio de futebol para não chamar de departamento. Então, essa dívida ela continuaria bucada no clube, né? Mas o clube transferiu os seus ativos para a sociedade anônima do futebol. E acho que a pergunta que nós aqui
profissionais de reestruturação precisamos responder, refletir e depois responder, é como são pagas essas dívidas. E o artigo 10, ele tem um mecanismo, né? Ele prevê uma espécie de, aqui no jargão que a gente usa, uma espécie de cano de 20% das receitas correntes mensais da SAF para pagar credores quando houver um plano de pagamento dos credores na forma do artigo 13.1. O artigo 13.1 é uma negociação coletiva, é o regime centralizado de execuções que o nosso professor Satiro vai tratar aqui mais adiante. Mas já tem aqui uma previsão específica na lei de como você deveria destinar, né, as receitas que vierem dali da Sociedade Anônima de Futebol, compra lá. Acredito, aí, acho que o professor Satiro vai falar sobre isso, que isso talvez até se torne um desincentivo, né, até eventualmente, porque você certamente vai gerar ali 20%, acho que tem uma previsão específica de que os credores poderiam negociar de forma diferente, mas acho que a implementação pode esbarrar nessa regra. E o inciso 2 diz 50% dos dividendos do clube que se tornou acionista da Sociedade Anônima de Futebol também vão ser destinados ao pagamento desses credores que ficaram no clube, né? Então, você não, em tese, como regra geral, você não sucede aí a Sociedade Anônima de Futebol, é essa a intenção, mas de alguma forma a lei prevê como que a Sociedade Anônima de Futebol, como aquela atividade rentável, vai contribuir para o equacionamento dessa dívida pretérita à sua constituição que ficou no clube. A lei, o projeto de lei, ele prevê algumas restrições específicas à constrição de patrimônio, enquanto tiver as dívidas, e eu acho que tem outras normas aqui específicas que a gente não precisa avançar. Eu acho que o que fica mais para reflexão, e aí também convido o Dr. Paulo a tratar sobre isso, se tivermos esses dois incisos do 10 sancionados, se isso seria uma condição adicional no ambiente de recuperação judicial ou extrajudicial para pagamento de credores, né? Então, hoje a gente tem lá na lei, vou ter uma classe 1 trabalhista, a lei diz, você tem que pagar em 12 meses, né? A regra geral, tem algumas exceções, você tem que pagar os credores trabalhistas em 12 meses. Temos aqui uma restrição específica também imposta pelo projetista, depois pelo legislador, de que o plano de recuperação judicial vai ter que prever que necessariamente 50% desses dividendos vão ser usados para pagamento desses credores que estão no clube, se o clube vier a pedir a recuperação judicial. Isso é um ponto, acho que importante, acho que talvez não tenha estressado ele o suficiente. No artigo 25, que é o artigo que trata da recuperação judicial e extrajudicial, que é aquele que eu mencionei que afirma que o clube exerce atividade econômica, ele fala que é o clube, né? Então, se o clube optar pela recuperação judicial e extrajudicial, ele pode, ele é parte legítima. E aí eu acho que tem essa pergunta, né? Então, o plano de recuperação judicial tem que ser prever esta forma de pagamento que vai derivar da transferência de 50% dos dividendos no plano. Então, me parece que sim, a menos que os credores disponham de forma diversa, me parece que sim. Eu acho que esses são os pontos principais. Tem algumas questões que vale para a gente, depois que passar uma outra rodada, pensar e discutir um pouco, que é sobre o momento da recuperação extrajudicial e judicial, se esses credores assim desejarem fazer uma reestruturação das suas dívidas, né? Então, vamos lá, no caso do Figueirense, que se antecipou e pediu uma recuperação extrajudicial, se ele fizer agora a migração para o clube empresa, ele está com o balanço mais limpo, ele está com o passivo dele já reestruturado e ele se tornou um ativo mais valorizado. Então, acho que
estrategicamente pensando na reestruturação dos clubes, talvez um pedido de recuperação judicial anterior à migração possa ser interessante, mas em outras situações parece ser interessante fazer a migração e depois fazer a recuperação judicial e extrajudicial, justamente porque você precisa captar investimentos. E captar investimentos, como todos nós sabemos, tem essa discussão de 50 bilhões de vezes anos sobre DIP, né? Se captar investimentos demanda segurança jurídica. Então, por outro lado, do ponto de vista estratégico de quem está analisando uma reestruturação de um clube, pode ser mais interessante fazer a migração, em alguns casos, e se for necessário, um equacionamento da dívida por uma via judicial, ou a recuperação extrajudicial que termina pedindo homologação judicial. Esses são as minhas considerações sobre sucessão, sobre o panorama geral, fico à disposição para tirar as dúvidas. Isabel, puxa, eu acho que as suas colocações foram precisas e você conseguiu passar um panorama muito, acho que adequado, preciso desse sistema que se tenta criar, né? Lembrando que a SAF, que não é um clube-empresa, né? O clube-empresa já existe desde a Lei Zico, e o clube-empresa é qualquer sociedade empresária constituída por um clube, né? Aqui está criando, que eu acho que não é um tipo, mas um subtipo societário, é uma espécie de sociedade anônima com algumas regras próprias, que tem como propósito legitimar a criação de um mercado do futebol, que é o maior mercado de entretenimento do planeta, né? Mas as questões relacionadas às obrigações, à sucessão, elas são cruciais e fundamentais num ambiente que tem 12 bilhões de dívida, né, Isabel? E você fez uma apresentação, eu acho que absolutamente irretocável, em relação à exposição e aos pontos que nós, advogados, agora teremos que enfrentar e resolver, né? Mas acho que você tocou um ponto. Essa é uma lei que traz segurança jurídica, acho que essa é uma grande inovação. Acho que ela abre a possibilidade de que o clube entre em recuperação, isso é inquestionável, mas também a SAF, ela pode entrar em recuperação judicial, na minha opinião, pela porta do artigo 35, que reforma o 971, de modo que você pode constituir a SAF e, imediatamente, até aproveitando a jurisprudência do empresário rural, pedir a recuperação da SAF, e com isso, né, criar alternativas para que clubes, né, ou SAFs que exerçam atividade econômica possam recuperar aquelas que tenham condições de recuperar. Obrigado, Isabel. Acho que foi uma apresentação sensacional e certamente virão perguntas aqui depois que os nossos outros convidados falarem. Agora, na sequência, a gente vai ouvir o professor Carlos Eduardo Ambiel, que eu acho que o Ambiel vai focar mais no regime centralizado de execuções na esfera trabalhista. É isso, né, Ambiel? Ambiel que conhece muito também o futebol, advoga há muito tempo para clube de futebol. Eu tive o prazer de, ao lado dele, reestruturar o São Paulo Futebol Clube, e foi um movimento embrionário, né? A ideia há 4 anos era que o São Paulo criasse uma sociedade anônima lá atrás. Fizemos um estudo de viabilidade com a Deloitte, mas por questões políticas o projeto foi engavetado por 3 anos, quem sabe agora saia, né? Ambiel, saudações tricolores e boa noite, meu querido amigo. Rodrigo, boa noite a todos os ouvintes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite que eu recebi com muita honra, diretamente aqui ao Dr. Eduardo, que representa a associação. Cumprimentar os meus colegas de painel, o Dr. Francisco Satiro, o Dr. Paulo Furtado e a doutora Isabel Picotti, que também tenho a honra de conhecer agora. Já tinha lido e ouvido falar muito, mas nunca estive com a doutora, é um prazer. E o Rodrigo, que está aqui conosco, e é fundamental porque eu convivo com o Rodrigo há muitos anos, né, no ambiente da advocacia e do futebol, e sei o quanto esse projeto, que virará lei, tem
a cara do Rodrigo e deve muito ao Rodrigo, e eu também aqui faço referência, obviamente, ao Dr. Francisco Mansur, que está nos honrando aqui, ouvindo o nosso painel. E é interessante quando se trabalha com um projeto, e a gente já teve a oportunidade de fazer isso outras vezes, lá em 2003, quando se fez o Estatuto Torcedor, quem idealiza um projeto pensa em muita coisa, mas depois que vira lei, algumas coisas saem diferente. E a própria leitura da lei, ela às vezes é diferente daquele que elaborou o projeto. E esse projeto em especial porque ele teve uma contribuição importante no âmbito da tramitação nas casas legislativas, e aí com o trabalho primoroso do senador Carlos Portinho, que ouviu muita gente e tentou agregar muitos interesses num texto que acabou sendo um texto muito maior do que era o projeto original. E eu digo muito maior quando falo do meu tema. O projeto original ele tinha uma pouca disposição sobre a questão trabalhista, e não que este projeto como aprovado tenha muito, mas ele tem já algumas coisas importantes. Vou tentar aqui passar uma pincelada não só na questão da recuperação em si, né, da execução centralizada, que talvez seja o ponto central e mais importante, porque trata de um aspecto super relevante na ideia da transformação e da capacidade aqui de reestruturação dos clubes, que é sanar um dos passivos mais relevantes. Mas não é só isso. Eu começo destacando, né, dando uma olhada geral na lei, o artigo 2º, que fala claramente que a sociedade anônima, a SAF, obrigatoriamente sucede o clube a associação, ou a pessoa jurídica, né, a original, já um clube anterior que se torna a SAF, nas suas relações com as entidades de administração do desporto, nas relações contratuais e com os atletas profissionais de futebol. Então, aqui não há dúvida que a SAF sucede o clube nas questões trabalhistas. E não poderia ser diferente, porque uma das grandes dificuldades que a legislação trabalhista tem pela sua peculiaridade de proteção ao trabalhador, e isso é uma essência, um princípio, quando vem alguma outra lei específica que traz um tratamento diferenciado e tenta tirar essa característica, muitas vezes há uma resistência do juiz do trabalho. Isso a gente já viu em muitas situações, na lei de cooperativismo, por exemplo, na própria lei de recuperação judicial, na sua origem, alguma resistência, depois isso acabou sendo melhor aceito, mas nesse ponto a lei é boa, porque a lei não nega o que diz a CLT. A CLT é muito clara, artigo 10 e 448. A alteração da estrutura societária, ou da composição dos sócios da companhia, não altera a relação contratual, há uma sucessão, desde que o trabalho continue, a relação de trabalho seja mantida. Então, aqui, se o texto tivesse dito o contrário, eu talvez dissesse aqui isso não vai passar, porque na prática a realidade é que há uma sucessão da atividade econômica e não há como evitar isso, porque há outra legislação também especial e de proteção que diz o contrário. Então, aqui me parece que a lei foi bem. E fica muito claro, portanto, que há uma sucessão. Há uma sucessão dos contratos, naquilo que é transferido, e, aliás, isso é obrigatório. Quando eu constituo a SAF, o núcleo econômico, né, da atividade esportiva ela é transferido. Eu não posso criar apenas uma casca, eu levo efetivamente o futebol, eu levo todos os contratos, os direitos de participação em competições, capacidade de poder usar o símbolo, aí eu posso até acertar o pagamento de royalties por isso, licenciamentos, mas eu trago. E eu fico com um problema que ela traz. E a lei faz essa diferença, e aí é importante caminhar dentro dessa lei. Né? Há uma outra passagem importante no artigo 5º, que também fala um pouquinho da relação de trabalho, quando diz que o atleta profissional que mantenha contrato e também os treinadores, lá no inciso 5 e o inciso 6, o treinador que mantenha contrato com o clube, o atleta em contrato com o clube, não podem integrar o conselho de administração, o conselho fiscal ou a diretoria da SAF. Nada muito novo, porque aqui haveria uma certa contradição, afinal a SAF será a empregadora, e eu estaria misturando um pouco a figura do empregado e do próprio
é o órgão gestor do empregador. Obviamente que há exceções, né? A gente tem a figura do diretor do empregado, que é eleito e passa a ser diretor, e se torna um diretor não empregado. Mas no âmbito do atleta profissional e do treinador, a legislação específica diz que eles são empregados. Então, aí poderia haver um certo conflito. A lei preferiu aqui deixar claro que eles não integram. São pequenas passagens que a lei traz aspectos trabalhistas da própria relação de trabalho. Mas o óbvio, o mais importante é a ideia da sucessão. Mas a sucessão ela vai, de uma maneira muito inteligente, dizer o seguinte: a SAF sucede as relações de trabalho, sucede a atividade econômica, mas não traz consigo a dívida. Mas ela cria um mecanismo dessa dívida ser paga pela SAF. E não só pela SAF, mas também pelo clube originalmente devedor, mas principalmente pela SAF. E aí surgem os mecanismos, né? A doutora Isabel já colocou aqui. O primeiro mecanismo é pagar espontaneamente, o clube vai lá e paga. O segundo é um sistema centralizado de execução, e tem toda uma peculiaridade. E o terceiro é a recuperação judicial ou extrajudicial. Então, aqui a lei o objetivo da lei é muito claro: vamos viabilizar o pagamento, a criação de uma sociedade anônima do futebol, sem trazer todos os passivos antigos. Mas eu tenho que dar um jeito desse passivo ser pago, eu não posso criar um grande calote. E aqui também ela merece elogios nesse sentido. O problema surge a partir daí, então, e a lei traz algumas minúcias, né? Por exemplo, no artigo 9º, as obrigações. A SAF não responde para as obrigações do clube ou da pessoa jurídica original, que a constituiu, anteriores ou posteriores à data da sua constituição. Então, eu SAF, sou independente das obrigações do clube anterior, embora eu suceda na atividade econômica do futebol. E traz uma exceção, exceto quanto à atividade específica do seu objeto social. Então, para a questão do futebol, ela responde. Aqui pode ter alguns problemas lá na frente, porque dívidas de outros credores que não tem nada a ver com o futebol. Tudo bem, na dívida trabalhista em geral, na dívida civil em geral, todos os credores vão entrar, não haverá separação. Mas aqui a sociedade não responde pelas obrigações anteriores ou posteriores, exceto a de futebol, mas ao mesmo tempo ela passa a prover recursos que obrigatoriamente serão usados para pagar aquela dívida. Então, aqui pode haver uma pequena dúvida. Afinal, e os outros trabalhadores que não são dessa atividade específica, mas que têm crédito com o clube original, não podem ser pagos? Eu acho que aqui a interpretação mais correta é que sim, porque depois haverá conflito com outros dispositivos que eu vou comentar mais à frente. Como é que esse clube ou a pessoa original fará o pagamento das dívidas, das obrigações anteriores? Por meio de receitas que vêm da SAF. É interessante observar aqui, e por isso que eu comentei que, às vezes, o projeto, quando ele é transformado em lei, ele ganha vida própria, ou porque alterações surgiram, né, no curso da tramitação, ou porque a leitura que se faz depois ela é diferente daquela leitura de quem pensou no projeto. Isso é muito comum acontecer, mas aparece aqui, e isso é um ponto muito importante, quando se passa a ideia de como eu vou pagar essas obrigações do clube anterior, e aí entra, obviamente, no artigo 14, o regime centralizado de execuções, porque também é a possibilidade da recuperação judicial, mas aí eu tenho toda uma legislação própria, não me cabe aqui, pelo tempo, tratar disso, vou focar mais no regime da centralização de execuções. Primeiro, o que chama atenção, criou-se uma forma de resolver as dívidas que de algum jeito já existia, mas não era previsto em lei. Os chamados atos trabalhistas, né, que existem há mais de 10 anos, e o Rio de Janeiro é um exemplo claro, né, os clubes do Rio de Janeiro, todos eles, em algum momento, aderiram ao ato. Talvez nem todos conseguiram ficar no ato, mas todos, em algum momento, aderiram ao ato. E o que era o ato? Era uma resolução interna do tribunal
que definiria uma competência específica para a execução, concentrada, e reunia todos os processos do mesmo devedor, o clube de futebol, e ele se comprometia a pagar aquilo com uma receita ordinária que ele pagava ao juiz. E assim evitava as penhoras. Então, esse modelo é um modelo muito parecido com o modelo do ato trabalhista, só que é um modelo agora instituído por lei e que é estendido às questões cíveis. Na prática, o regime central de execuções é uma forma especial de recuperação. Obviamente, o doutor Paulo vai poder se manifestar sobre essa minha visão, mas me parece aqui que não deixa de ser uma forma de recuperação judicial sem entrar em recuperação judicial. Afinal, eu vou ao juiz e digo, juiz, você primeiro competente para a execução, concentre todas as minhas execuções, está aqui os meus credores todos, né? Vou pagá-los dessa forma, como a lei já estabeleceu, está aqui a ordem de pagamento necessário, está aqui eventualmente um acordo com os credores para regular esse pagamento. A partir de agora não tem mais penhora nas minhas contas, vai ser tudo pago aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou alterando a forma de pagamento, estou ganhando 6 anos para pagar, estou definindo como eu vou pagar, estou criando, de certa forma, um tipo de recuperação sem ter necessariamente que aderir à lei de recuperação judicial ou extrajudicial. O regime centralizado já é uma forma de recuperar as dívidas, a forma de pagamento das dívidas sem se submeter à constrição patrimonial não controlada. E é interessante que a lei estabelece, portanto, aí um prazo para isso acontecer. E aí surgem alguns problemas, né? Primeiro, o artigo 14 fala: o clube ou a pessoa jurídica original que optar pela alternativa do inciso 3º, qual é o inciso 3º? Como ele vai pagar? Ou vai pagar espontaneamente, ou pelo regime centralizado, ou pela recuperação. Mas se ele optar pelo regime centralizado, ele vai submeter-se a um concurso de credores pelo regime das execuções. Agora, quem pode fazer isso? Essa é a primeira pergunta. Me parece, e eu posso até perguntar ao Rodrigo, que está aqui ao vivo, que a ideia original do projeto era trazer essa possibilidade para quem se transformar em SAF. Agora, o texto, como ele ficou, não diz isso, porque o texto falou clube. Quando você vai lá no artigo 1º e entende o que é clube, é muito claro, em parágrafo do artigo 1º, clube é a associação civil regida pelo Código Civil de 2002, dedicado ao fomento e à prática de futebol. Já a entidade, a pessoa jurídica original, é uma sociedade empresária dedicada ao fomento e à prática de futebol, enquanto a SAF é um modelo específico, uma subclasse, aí, né, um novo modelo de uma sociedade anônima. Então, da forma como ficou, eu posso concluir que o clube e qualquer clube associativo pode pedir o regime centralizado, que na prática já existia em muitos tribunais, que pode ser uma vantagem, mas também pode ser entendido como um desestímulo a transformar em SAF. Ora, se eu posso parcelar minha dívida sem virar SAF, sem ter um regime de governança, sem ter toda uma novidade que a lei traz, sem poder emitir debêntures, mas eu parcelo as minhas dívidas. Isso pode ser entendido assim? Me parece que poderá, mas tem um problema, porque o artigo 14, ele prevê que a forma desse pagamento vai observar as exposições e os percentuais do que diz o artigo 10. E o diz o artigo 10 é que a receita para pagar essa dívida é, primeiro, 20% da receita da SAF e 50% dos dividendos, juros sobre capital próprio e outras remunerações do acionista da SAF. Então, embora eu possa entender que isso é para o clube, numa interpretação sistemática, talvez eu diga, não pode. E esse me parece um ponto fundamental, porque eu posso concluir que o Flamengo pode fazer esse regime, embora hoje não precise mais, porque ele já fez o ato trabalhista e resolveu as dívidas trabalhistas dele, mas eu posso concluir que o Fluminense pode fazer isso sem virar SAF. Ou não, porque só pode usar o regime centralizado de execuções quem tiver as receitas do artigo 10, então só pode fazer isso o clube que se transformar em SAF. Então, me parece que aqui o legislador
da forma como ficou, vai gerar uma dúvida que pode ser um problema. Mas eu acho que ele é contornável, e acho que também, mesmo que todos os clubes puderem, isso não vai desestimular. E aqui eu olho apenas não é meu tema aqui, mas não dá para deixar de falar. Quando a lei diz que o futebol é uma atividade econômica, isso fica muito claro na alteração feita no artigo 35, né, que altera o 971 do Código Civil, isso muda muito uma questão que é tributária. Os clubes associativos hoje brigam pela isenção fiscal da Lei de 97, e a grande discussão é, eu exerço uma atividade associativa, eu retorno todo o recurso para o associado, eu não tenho atividade econômica. E a Receita diz que tem, e agora a lei diz que tem. Então, para mim, o grande estímulo para se transformar em SAF não é a questão do regime centralizado, porque talvez o clube possa fazer isso, e já faz isso em muitos tribunais que regulamentaram o ato trabalhista. Talvez o grande estímulo se você não virar SAF, você vai pagar o imposto como qualquer empresa. Porque você tem uma atividade econômica, a sua defesa para a Receita Federal no CARF acabou, porque agora você está dito que você faz atividade econômica. Agora, se você virar uma SAF, sua tributação vai ser 4% nos primeiros 6 anos, aliás, 5%, depois 4%, incluindo venda de atleta. Então, eu acho que a gente tem outros pontos da lei que podem balancear essa questão. Será que o clube pode aderir ao regime centralizado sem virar SAF? Mas me parece que esse é um primeiro aspecto a ser analisado com bastante cuidado. O segundo é a ordem que os credores serão pagos. Porque o artigo 17 diz que no regime centralizado das execuções que vai pagar os credores trabalhistas e também os cíveis. Eu estou falando aqui trabalhista, mas a mesma crítica que se faz ao trabalhista vale para o cível, porque o regime é para os dois. E no cível não havia os atos cíveis, né? Só havia os atos trabalhistas, e agora precisará disso. E aí coloca-se, primeiro eu pago os idosos, depois pessoas, né, os credores, né? Os credores preferenciais. Primeiro que a lei diz que preferencial é o trabalhista. Tudo bem, na novidade, isso já é assim, os regimes gerais, né, de concursos credores, mas dentro dos trabalhistas há uma ordem. Primeiro os idosos, ou pelo menos não é uma ordem, talvez aqui de hierarquia, mas há um rol. Idosos, pessoas com doenças graves. Quem vai decidir o que é doenças graves ou não, provavelmente é o juiz que centraliza a execução, porque também a lei não diz o que é doença grave, né? Talvez uma doença tenha algumas regras na jurisprudência, mas não sei o quanto isso aqui vai ser possível identificar o que exatamente é a doença grave. Créditos salarial de até 60 salários, que dá aí uns R$70 mil, então esse tem preferência. Gestantes, vítimas sem trabalho e credores que aceitarem redução em 30%. Bom, aqui me chama a atenção o seguinte. Primeiro, se eu tenho uma dívida trabalhista de 200 milhões e eu tenho um recurso a pagar de 10 milhões ou 20 milhões por ano, eu tenho, nesses 6 grupos aqui, eu tenho 50 milhões. Eu vou primeiro pagar todos os 50 milhões durante 2 anos e meio, para depois começar a pagar os outros, ou eu vou pagar um pouquinho para cada um? Porque no ato trabalhista tradicional, que inspirou esse texto de lei, o juiz concentrava e ele ia distribuindo um pouco para cada um, e os que faziam um acordo tinham ali uma preferência, que era muito no arbítrio ali do juiz que sentia as necessidades. Aqui, porque se for assim, todos os idosos recebem primeiro. E se no curso dos 6 anos alguém se tornar idoso, então ele entra na fila e recebe primeiro, recebe antes que a gestante, mas a gestante tem a gestação de 9 meses. Se ela receber depois, quando ela for receber, ela já não é gestante. Então, ela entra enquanto gestante junto com o idoso, distribui igual. Aqui, o juiz vai ter que criar ou um regulamento, vai ter que estabelecer, ou o próprio ato do tribunal vai ter que entrar nessa questão, porque ela ficou um pouco solta. E esse é um dado que também vai ser importante. Outro dado que eu acho que vale a pena comentar, a possibilidade do credor adquirir ações da SAF, isso é uma
uma novidade importante. Então, o credor trabalhista pode se tornar acionista do clube que deve a ele, depois vender essas ações. Mecanismo interessante. A questão... 2 minutos, tá? Por favor. Ok. A questão da cessão de crédito, né? Algo que sempre foi um tabu no nosso trabalho, a venda do crédito trabalhista, por vários aspectos, pela questão da natureza alimentar, pela questão da competência, pela questão do próprio conflito do advogado, que às vezes compra o crédito e depois acaba tendo uma vantagem. Enfim, havia, embora não impossível, pelo contrário, possível, uma grande resistência a que a lei foi taxativa. Então, é uma lei que trata especificamente de alguns pontos trabalhistas, mas não é uma lei sobre a relação de trabalho e foca muito na questão da sucessão, da atividade e na responsabilidade pela dívida de uma forma organizada. Só que lá no final, no artigo 24, depois que passado o prazo para o pagamento da dívida, a SAF passa a responder subsidiariamente pelas obrigações civis e trabalhistas anteriores à sua constituição. E aqui é um ponto, mas todas ou só aquelas do futebol? Porque lá no artigo 9º, salvo engano, diz que é só do futebol. Já aqui fala em subsidiariedade, né? E é uma sucessão. Então, a minha leitura, que o trabalho vai aqui nesse aspecto entender que a SAF, pelo menos depois do período previsto aqui de 6 ou 10 anos, vai ser responsável, pelo menos, de forma subsidiária. Bom, Rodrigo, são esses os aspectos, eu não quero, já estou aqui no meu limite, obviamente que daria para discutir muito mais coisas, mas acho que de mais importante, sob a ótica trabalhista, são esses aspectos aqui, e eu devolvo a palavra reiterando meus agradecimentos pelo convite e pela oportunidade. Obrigado, Ambiel. Acho que tem coisas importantes aí, exatamente esse ponto do artigo 35, eu entendo que é para o clube que não quer se tornar SAF, mas faz, como associação, a inscrição na junta comercial. Aí, realmente, como a lei diz que ele vai ser considerado empresário para todos os fins, realmente você levantou bem, tem a questão tributária. Então, ele vai ter uma questão tributária, por outro lado, também não vai ter os benefícios tributários que a SAF tem, um regime tributário lá diferenciado. Então, é algo também para o clube examinar com cuidado se vale a pena fazer simplesmente a inscrição ou se já é melhor realmente ir para a SAF, né, de uma vez, né? Eu vou passar aqui a palavra para o professor Francisco Satiro, que também dispensa qualquer tipo de apresentação, conhecido de todos nós, é advogado, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, professor doutor da Faculdade de Direito da USP, onde leciona em graduação e pós-graduação. Professor Francisco Satiro, está com a palavra. Muito obrigado, meu caro Eduardo. É um prazer enorme estar aqui novamente na ASP. Um prazer ver de novo meu amigo Rodrigo. Acho que a última vez que eu estive junto com o Rodrigo em um evento, eu não estive, porque eu não apareci no evento. Foi o único evento em que eu não fui. Eu estava no hospital. Foi no último congresso de Direito Comercial. Então, é uma satisfação enorme, satisfação poder dividir aqui o painel com a Isabel Picot, com o Paulo Furtado, com o Carlos Ambiel. Então, é uma grande satisfação estar aqui hoje. Eu vou aproveitar e vou tocar em alguns pontos do que foi já mencionado, quer dizer, vou dar sequência aos pontos que foram mencionados tanto pela Isabel quanto pelo Ambiel, e fazer algumas observações, especialmente sobre o regime centralizado de execuções. Mas, antes disso, eu queria comentar sobre a lógica da lei, que me parece que não teria como ser mais apropriado. Para mim é claro que havia a falta de um dispositivo que regulamentasse uma estrutura societária que fosse compatível com as necessidades que são efetivamente peculiares de entidades que exploram o futebol. Eu vejo essa norma como uma norma de transição. Eu não sei se, de fato, ela define o que vai ser o regime final
de exercício disso, mas ela é importante nessa transição entre um regime pouco profissionalizado, amador, que é o que a gente tem hoje nos clubes, né, a partir de estruturas improvisadas e tal, que só é mudado quando o clube implementa por iniciativa própria regras de governança, mas ainda assim com determinados limites. E, por outro lado, a necessidade de reconhecer na atividade de futebol uma atividade econômica que demanda estruturas, que são estruturas tradicionais de investimento, que são estruturas tradicionais de capitalização, de distribuição de lucros, de verificação de interesses, etc. Então, essa passagem, né, de uma coisa para outra, me parece ser importante neste momento que se tenha uma lei como essa que possibilite essa transferência. Mas, como toda lei, né, é uma lei que certamente foi redigida, e quando isso vai para o Congresso, ela fica submetida a uma série de jogos políticos que são da natureza da atividade legislativa, né? Se elegem políticos para fazerem leis, e não se pode esperar que na atividade legislativa não exista e reflexo dessa atividade política. Então, naturalmente, cada representante de determinado setor vai tentar, na medida do possível, fazer com que o seu setor se veja representado, se veja protegido na nova legislação. E isso é normal, a gente vê constantemente. Aqui nessa parte, quer dizer, sobre a lei, e entrando num ponto que o Eduardo acabou de mencionar, e eu vou usar esse ponto como exemplo. O Eduardo tocou aqui no aspecto de que houve uma alteração, né, uma inclusão, acho que é o artigo 35, que inclui um parágrafo único no artigo 971, que é o artigo do produtor rural. E visivelmente, a inclusão disso se dá para que o clube ou a associação, ou seja lá a entidade que for, que exerce atividade de futebol, possa, assim como aconteceu com os empresários rurais, possa pedir recuperação judicial e etc. Mas eu vou dar o exemplo disso, de como me parece que essa é uma lei que vai demandar, como boa parte das leis novas, um trabalho pesado de doutrina e de jurisprudência para que ela seja complementada. Aqui, o parágrafo único diz que aplica-se o caput desse artigo à associação que desenvolve atividade futebolística. E o caput diz que, após o registro, o empresário rural passa a se submeter ao regime do empresário. Como eu falei, eu entendo que o que se busca aqui é encaixar a sociedade, a associação, ou seja lá o que for, que exerce futebol, na mesma posição do empresário rural. Mas, como bem falou o Eduardo, a inscrição na junta comercial significa a conversão dessa associação em um outro tipo societário, ou simplesmente será uma associação que deixará de ter seus atos constitutivos inscritos no registro civil e passará a ter atos constitutivos inscritos no registro, na junta comercial. Se a associação, eu particularmente não sei hoje, não saberia responder isso com base no que a gente tem aqui. O que a gente tem é a inscrição. Inscrição é ato típico de registro de empresário. A partir do momento que uma associação se registra como empresária, ela passa a se submeter ao regime de empresário integralmente. E a associação não é uma forma jurídica admissível para exercício da atividade empresária. Então, eu tenho dúvidas se uma associação poderia estar inscrita na junta comercial ou se este parágrafo único deve ser entendido que
o que ela pode é ser uma associação durante um período de tempo e, a partir de um determinado momento, ela se transformar em uma sociedade empresária, seja ela qual for, pode ser uma própria SAF ou um outro tipo de sociedade, e aí sim ela se submeter ao registro na junta comercial. O que, nessa situação, faria com que ela passasse a ser reconhecida como empresa, quer dizer, o regime de empresa, a partir do registro. E esse ponto, e mais alguns pontos que estão aqui, e eu vou mencionar, são pontos que me parecem que vão precisar ser mais bem... É difícil até analisar a lei da forma como ela está, porque ela tem muitos pontos que são abertos, propositalmente ou não propositalmente, eu não sei, mas ela tem muitos pontos que são abertos. Então, como falou o Ambiel, a parte do regime centralizado de execuções é uma parte inspirada em uma prática em alguns tribunais, na Justiça do Trabalho de alguns tribunais, né? Que funciona em alguns locais, mas que não necessariamente é idêntica em todos os tribunais. Quando se trouxe para aqui a lei da SAF, se manteve a possibilidade de que o tribunal estabeleça as regras de exercício, de realização, de implementação desse regime centralizado de execuções. Se der uma olhada no artigo 14 e no artigo 15, quem vai disciplinar regime centralizado de execuções é o Poder Judiciário. Então, é a norma estabelecendo um poder normativo para o Poder Judiciário. E, em razão disso, é possível concluir, como fica claro, que essa não é uma norma completa. Ela é uma norma que vai se completar, eu digo no que diz respeito ao regime centralizado de execuções. Ela é um regulamento que vai ser completado pela norma do tribunal que determinar como vai funcionar esse regime. O primeiro ponto que me chama a atenção nisso é que isso significa que cada tribunal vai poder implementar as normas de acordo com o que entender que seja mais conveniente. É possível, a gente não sabe se vai haver uma coordenação nisso, mas é possível que essas normas não sejam iguais em todos os tribunais, o que significa que alguns times vão ter situação melhores do que outros em função do estado em que eles estão localizados. Bom, aqui a gente já começa a ver uma situação que é surpreendente. Por exemplo, quando a Red Bull resolveu vir para cá e comprar um time, não acredito que ela tenha se preocupado com o ambiente jurídico aplicável no estado do time que estava lá. Ela avaliou o time, tanto faria se fosse um de São Paulo ou da Bahia, etc. Talvez essa definição faça com que passe a ser relevante no momento de se profissionalizar a atividade, identificar qual o regime do estado do time em que se pretende constituir a entidade, a SAF, né, a Sociedade de Futebol, em suma, que se pretenda profissionalizar aqui, numa estrutura de sociedade anônima, a atuação do clube de futebol. Se isso já me parece um desafio que vai ter que ser enfrentado, há um segundo desafio, que é o fato de que, obviamente, a Justiça do Trabalho vai estabelecer as regras para o regime centralizado de execuções trabalhistas, que é algo que já existe em alguns estados. A Justiça Civil, a Justiça Comum,
vai estabelecer um regime para o regime centralizado de execuções para as dívidas cíveis. Até que ponto haverá coordenação entre esses dois regimes? Porque, apesar de você ter um dispositivo tratando de regime centralizado civil e outro de regime centralizado trabalhista, inclusive com referência no parágrafo 2º de que vai ser apresentado para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho em caso de dívidas trabalhistas e para o presidente do Tribunal de Justiça em caso de dívidas de natureza civil. Você vai ter dois regimes centralizados, ou não. De que forma, como vão se coordenar as duas justiças? Como falou o Ambiel, de que forma vai se estabelecer prioridade? E aí há outros pontos. Se na parte trabalhista já há alguma dificuldade no que fala o artigo 17, acho que também vai haver alguma dificuldade na parte civil, porque quando se fala em regime centralizado de execuções, essas preferências de pagamento que estão nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, idosos, pessoas com doenças graves, etc., não me parece se aplicar exclusivamente aos casos trabalhistas. E aí a gente traria uma relação de preferência para a justiça civil que não é comum. O projeto também fala sobre a necessidade de apresentação de um plano de credores. Então, o clube, ou a pessoa jurídica original, vai ter que apresentar, quando ele pedir, um plano de credores. E quando se fala de plano de credores, há a relação da documentação que é trazida, que tem que ser trazida. Talvez por não ter, e eu estou sendo muito franco aqui, por não ter a familiaridade com essa prática na Justiça do Trabalho, que não é a minha área, então eu posso estar dizendo algo que para quem está acostumado a trabalhar nisso não é um desafio. Mas quando eu olho isso, eu tenho dificuldade de entender como vai ser estabelecido esse plano de credores. Quer dizer, é o devedor que vai dizer como ele vai pagar e é o juiz que vai aprovar isso, ou é o devedor que vai fazer isso e vai submeter os credores para aprovação? Se são os credores que vão aprovar, que credores aprovam, como, tem quórum, não tem quórum, há em algum momento alinhamento dos credores para aprovação disso? A impressão que me deu inicial é que não haveria um concurso de credores propriamente dito, mas uma organização das execuções de tal forma que fosse sendo feito o pagamento organizado, até um dispositivo que fala que, na hipótese de concorrência entre créditos, os processos mais antigos vão ter preferência. Então, há regras de prioridade de pagamento, mas não vejo, não consigo tirar do que existe hoje aqui, independentemente da possibilidade, claro, de o judiciário estabelecer e cobrir essas lacunas, de definir o que efetivamente será um plano de credores e como esse plano de credores vai se refletir. Lendo o dispositivo, e aqui volto na posição de quem pegou para ler o projeto recentemente, então não participei das discussões, e leio isso sem a bagagem de conhecimento de quem discutiu longamente o projeto. Sem ler isso, só com base no que está escrito, sem a complementação do tribunal, eu não teria como dizer como o plano de credores seria implementado nesse caso. Imagino que isso vai ser resolvido a partir da definição do tribunal.
Se define um sistema em que essas execuções vão ser centralizadas por até 6 anos, e ao final dos 6 anos se identifica se foram pagas 60%, se houverem sido pagas 60% do total do passivo, o próprio devedor pode pedir uma prorrogação por mais 4 anos. Então, é possível chegar em até 10 anos para pagamento de todas essas execuções, com base naquelas receitas estabelecidas previamente, até uma das dúvidas que eu tinha, o próprio Ambiel levantou. Mas me fica a dúvida, por exemplo, de o que acontece se ao final dos 6 anos não tiver havido o pagamento dos 60%. Então, não há prorrogação e encerra-se esse regime, ou ele pode continuar a viger? Não tiro a resposta daqui. Um ponto que merece elogio é o artigo 20, que traz uma disposição que me parece importante para buscar a solução de dívidas em geral, que é a possibilidade de que credores convertam a sua dívida em participação. Talvez se justificasse aqui trazer para esse dispositivo também um dispositivo que foi trazido recentemente, agora na última reforma para a Lei de Recuperação Judicial e de Falências, que só esclarece que o credor que converter a sua participação o seu crédito em participação, ele nunca responderá pelas dívidas da sociedade, porque senão essa é uma posição, esse risco de responder pelas dívidas da sociedade é um desestímulo a essa solução que me parece sempre ser uma solução desejável, né? Então, acho que se espera isso. De resto, os dispositivos que tratam dessa parte de execução centralizada, né, de centralização das execuções, são dispositivos que repetem aspectos que estão na lei e fazem sentido, mas eles talvez pudessem, quer dizer, mesmo que eles não tivessem, a gente teria a mesma posição. Por exemplo, o artigo 21 diz que o credor de dívida trabalhista e o credor de dívida civil pode anuir com o deságio sobre o valor do débito. Eu até concordo que você teria alguma restrição quanto ao credor de dívida trabalhista, mas não há nenhuma dúvida disso quanto ao credor de dívida civil. É óbvio que ele pode anuir, ele faz o que ele quiser, as partes podem conversar, decidir sobre o que eles quiserem. Fica para mim a impressão, no final das contas, que esta parte especificamente tem uma redação muito com um DNA muito ligado à justiça do trabalho. Isso significa que, como eu falei, vai ser necessário um trabalho de interpretação para transformar isso em algo consistente e aplicável num ambiente que vai ter, além de créditos trabalhistas, créditos que não são trabalhistas. Ainda que se saiba que boa parte das dívidas são trabalhistas, né? A preocupação principal é quanto às dívidas trabalhistas, mas pelos dispositivos dos artigos 14 e seguintes da lei, o regime centralizado, na verdade, tem que tratar tanto de dívidas trabalhistas quanto de dívidas cíveis. Portanto, a parte civil também tem que ser constituída. De toda forma, ainda que existam esses pontos que vão ter que ser preenchidos, eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma lei que dá um passo à frente. Mas, claro, você tem alguns trade-offs, você tem algumas trocas. Então, se ganha espaço em alguns campos,
em certa medida, abrindo-se mão de algumas vantagens do outro lado. Um exemplo que eu posso dar nesse caso é aquele que o próprio Ambiel mencionou, que é a partir do momento em que se reconhece que a atividade econômica organizada, etc., que a atividade da associação é uma atividade tipicamente empresária, você começa a ter os riscos de uma atividade empresária, tem riscos fiscais, e eu vou mais longe. Talvez nessa situação você não possa ter uma recuperação judicial se não houver um registro, mas eu não tenho dúvida que cabe a falência de uma associação ou de um clube, porque efetivamente parece que a lei confirma que o que ela exerce dentro da atividade de futebol é uma atividade com características de atividade empresária. E você não tem, por exemplo, numa estrutura associativa, entre outras coisas, limitação de responsabilidade, etc. Então, acho que, na sequência disso, isso vai estimular que clubes, de fato, se profissionalizem. Mas o próximo passo disso vai ser uma revisão geral em estatutos e como funcionam os clubes, porque a nova norma coloca as coisas em outro patamar de interpretação, e isso, obviamente, vai demandar uma nova visão de como atuam clubes e associações em geral. Eram esses os pontos que eu queria colocar, mas a gente abre para discussão depois. Professor Satiro, obrigado. Eu queria aproveitar aqui esse ponto que você colocou, já fica o gancho aqui para o doutor Paulo. Como todo mundo sabe, aqui é juiz da segunda vara, juiz titular da segunda vara de falências e recuperações judiciais da comarca de São Paulo. Além de excelente juiz, o doutor Paulo pensa no judiciário, pensa em meios alternativos de solução de litígio e também na racionalização do trabalho do judiciário. Esse ponto, professor Satiro, das execuções, da centralização das execuções no âmbito civil, como seria isso, Paulo? Como é que você imaginaria isso? Seria uma centralização de todas as execuções nas varas especializadas? Como operacionalizar isso e como que o judiciário pode se preparar para isso? Por favor, doutor Paulo Furtado de Oliveira, com a palavra. Obrigado, Eduardo. Agradeço o convite, parabenizo a ASP pelo evento, parabenizo o Rodrigo também pela iniciativa e também por todo o trabalho que ele realizou para conseguir levar adiante esse projeto de lei. Também é um grande prazer estar aqui ao lado do Satiro, do Ambiel e da Isabel, né? Cada um torcedor de um time aqui. E eu acho muito difícil essa coordenação em razão da experiência passada. Não é? Nós tivemos um problema grave entre a primeira vara de falência e uma das varas de trabalho, a chamada vara de trabalho VASP, porque ali queriam concentrar todas as execuções trabalhistas contra a VASP e passando por cima sobre a competência do juízo da falência para fazer o pagamento dos credores habilitados. Então, se já foi assim no caso de falência, né, talvez em caso de concurso de credores, em que haja um regime de centralização de execução, nós não tenhamos tanta cooperação como deveria haver entre o juízo da execução trabalhista, centralizando as execuções trabalhistas, e o juízo cível, que centralizaria as execuções cíveis. Centralização sem efetiva centralização em um único juízo é difícil, como disse o professor Satiro, a coordenação acontecer sem algumas arestas a serem aparadas. Então, se isso realmente tiver uma situação concreta, vamos supor que o clube resolva usar a centralização de ações cíveis e trabalhistas, né? Porque eu acho que talvez sendo a maior dificuldade a de execuções trabalhistas, ele prefira usar só a centralização trabalhista e eventualmente opte pela recuperação judicial envolvendo os outros créditos, né? Isso seria possível. Mas é algo a se pensar, né? Acho que a Corregedoria de Justiça, da Justiça do Trabalho e a Corregedoria da Justiça estadual aqui, pelo menos no tribunal, já se reuniram em outras situações para tentar uniformizar procedimentos. Isso também seria o caminho a ser adotado para a hipótese de
centralização prevista na lei, mas é sempre uma dificuldade, né? Com relação ao que foi levantado por todos os que me antecederam, foram excelentes exposições, e aqui eu tive a facilidade, portanto, de já poder reunir e refletir sobre tudo aquilo que a Isabel, o Ambiel e o Satiro disseram, né? E aqui eu vou começar pelo fim, sobre a reflexão muito interessante do professor Satiro a respeito do artigo 35, e que introduz o parágrafo único ao artigo 971. A ideia é de criar um sistema semelhante ao do empresário rural, que foi equiparado para fins de regime jurídico ao empresário comum a partir da inscrição na junta comercial. E isso valeria também a partir do momento da inscrição para os clubes, para as associações que têm atividade futebolística em caráter habitual e profissional. Mas a dúvida colocada pelo professor Satiro é realmente interessante, quer dizer, é preciso adotar algum tipo societário das sociedades empresárias, ou seria mantida a possibilidade de uma associação a partir da inscrição ser uma associação equiparada a empresário e manter o seu regime jurídico associativo, o seu estatuto modificado, enfim, adaptado a essa nova condição de regida pelo direito empresarial. Então, esse é um ponto relevante, né? Agora, a despeito disso, me parece que o objetivo do legislador foi facultar mesmo a possibilidade de um pedido de recuperação judicial, seja no artigo 13, seja no artigo 25, e extrajudicial, né, para os clubes, independentemente de terem feito essa inscrição na junta comercial. Me parece que não seria uma condição necessária para que eles requeressem a recuperação judicial ou extrajudicial. Tenho também, como hoje praticamente tranquila, porque já decidida essa questão pelo STJ, que sequer seria necessária a inscrição por mais de 2 anos na junta comercial para que fosse formulado o pedido de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, porque essa questão que foi muito debatida em matéria de pedido de recuperação pelo produtor rural acabou sendo dirimida no sentido de que, se você já tem atividade econômica há mais de 2 anos, basta você fazer a inscrição que a partir daí você já estaria legitimado para o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial. Então, acho que não será, penso que não seria necessário a inscrição, mas se ainda fosse necessária a inscrição para o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ela dispensaria o prazo de 2 anos de inscrição, bastaria a prova do exercício de uma atividade ligada ao futebol há mais de 2 anos, como prevê o artigo 48. Não é? Agora, uma dúvida que o Ambiel colocou, que me pareceu relevante, é aquela a respeito da possibilidade do clube que não gerou a constituição de uma SAF se valer do regime centralizado de execuções. Me parece que ele colocou uma dúvida relevante. O clube só pode se valer do regime centralizado de execuções se houver constituído uma SAF, para que aí ele possa, então, receber aquela receita da SAF e também uma parte dos dividendos da SAF, e aí, então, implementar os pagamentos nos termos do plano que ele propôs, ou ele tem o direito de propor um plano de pagamento em regime de execução centralizada, independentemente de constituir uma SAF. Então, acho, em princípio, não é, pela leitura, de que não haveria essa impossibilidade, não é, do clube adotar esse regime de centralização sem que tenha instituído uma SAF. Acho que seria possível que o clube se valesse dessa possibilidade, claro que sem todos os incentivos, todos os mecanismos previstos na lei que vão beneficiar a utilização da SAF para captação de recursos, para maior
governança na gestão dos negócios da SAF e, portanto, maior garantia até para os credores no momento em que for homologado este plano no Poder Judiciário, não é? Como bem disse o professor Satiro, que é uma outra questão, não é? Como o Poder Judiciário vai estabelecer o funcionamento, né, desse procedimento de apresentação do plano de credores no regime centralizado de execução. Um outro ponto que me parece que foi levantado pela Isabel, muito interessante também, me parece que foi isso, Isabel, se eu estiver errado, me corrija, fique à vontade. Parece que a sua indagação seria no sentido de, caso a SAF peça recuperação judicial, ela teria que também instituir no plano as mesmas medidas previstas no artigo 10, salvo engano é isso, não sei se é exatamente isso. O clube, né? Ou se o clube, não é? Funcionamento para o plano, né? Os planos disponíveis, mas tem uma regra específica. Eu acho que em matéria de recuperação judicial e extrajudicial, e havendo a possibilidade de ampla negociação do devedor com os credores, salvo naquelas hipóteses em que há uma limitação ao conteúdo do plano, eu acho que não haveria a necessidade de se aplicar esta parte aqui prevista em lei, taxativamente, da receita da SAF para pagamento dos credores. Acho que poderia haver um outro regime previsto no plano, e desde que haja acordo aprovação pelos credores em assembleia. Claro que, como disse o professor Satiro, a partir do momento que você tem também o direito à recuperação, você passa a ter o risco de quebra. Então, evidentemente, num plano levado a juízo, pode haver a necessidade de se fornecer até uma maior fatia da receita da SAF para pagamento dos credores do clube, não é? Para que esses credores sejam satisfeitos. Ou mesmo se o clube pedir, não é? Se o clube tiver pedido a recuperação judicial, se o clube pretender pagar menos do que isso, talvez os credores se insurjam, enfim. Acho que é uma questão negocial a ser discutida pelo devedor, pelos credores e resolvida em assembleia, né? Considero também que o professor Satiro fez, junto com o Ambiel, também citaram aqueles artigos que dizem respeito a pagamento de créditos trabalhistas, né? Me parece aí que quando o artigo 19 fala em negociação coletiva, é negociação coletiva com o sindicato, quando se trata de pagamento de crédito trabalhista, e que negociação coletiva é essa? Não é? É aquela da recuperação judicial, que se decide por maioria, não é? Então, há uma lacuna muito, muito grave aí. Artigo 20, por que só pode converter... né? Como é que vai se permitir a conversão de dívida em participação societária, não é? Na SAF? Isso tem que estar previsto no estatuto da SAF. Então, como é que vai se... né? É um ponto importante também, quer dizer, os titulares de crédito vão ter, então, uma potencial participação. Talvez alguns queiram, então, ter uma força decisória mediante a participação no capital da SAF. Então, esse é um outro ponto. O artigo 21, também, como disse o Satiro, ao falar que precisa ter exclusivo critério para o credor de dívida trabalhista aceitar o deságio, né? Parece até que se contradiz um pouco o artigo 19, quando fala que lá é possível, por negociação coletiva, estabelecer o plano de pagamento de forma diversa, que seria possível, então, numa negociação coletiva com o sindicato. Não sei, Ambiel, aí o que você acha a respeito disso, né? Então, talvez essas dificuldades de interpretação, essas lacunas, acabem levando os assessores jurídicos, e aí a Isabel está aí na área dela, a usar os institutos com os quais ela já trabalha, né, que são a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial. Então, seriam institutos até que, já por terem uma maior segurança jurídica, interpretação um pouco mais
estável por parte dos tribunais, então seria mais fácil usar esses instrumentos já adotados. Até eu fiquei curioso, Isabel, se você depois puder mencionar, no caso do plano de recuperação extrajudicial do Figueirense, se houve alguma medida de mudança da governança, porque vejam, um dos motes, não só no Brasil, mas em vários outros países, aliás, eu tive a oportunidade, hoje eu recebi um livro aqui, Rodrigo, Clube Empresa, é um livro da editora Corner, Irlan Simões é o organizador. Do ano de 2020, eu não tive oportunidade de ler, mas eu li o artigo inicial, muito interessante, né? E conta a experiência, parece que de vários países no mundo a respeito da implantação desse modelo de sociedade anônima. Mas o que aconteceu no Figueirense? Né? Por exemplo, os credores exigiram mudança da administração, o que efetivamente foi feito ali que a gente possa aqui conhecer e ter alguma coisa relacionada ao PL, não é? Não, já respondendo, o plano é simples e não teve alteração de regras de governança nem exigência dos credores. Mas isso pode acontecer, né? Porque isso pode acontecer fora do plano de recuperação, né? Acho que depois, se houver uma migração para uma outra forma societária, aí provavelmente esse tipo de disciplina vai acontecer. Uhum. Obrigado, Isabel. E um artigo que me parece um pouco preocupante, o Ambiel acho que citou o artigo 24, e me parece que ele diz o seguinte, olha, se ao final do prazo do regime de centralização das execuções ainda houver saldo devedor de responsabilidade, saldo devedor do clube, haverá responsabilidade subsidiária da SAF. Quer dizer, então, esse regime centralizado de execução não elimina, né, a situação de uma potencial responsabilidade da SAF. Então, é um ponto que os assessores aí dos clubes, dos investidores vão ter que trabalhar a respeito dessa potencial responsabilidade, ainda que subsidiária, né? Mas não havendo capacidade do clube fazer frente a essas obrigações, como é que lá, depois de 10 anos, elas vão ser suportadas pela SAF? Né? Quem eventualmente vai se interessar agora em investir dinheiro numa SAF, me parece que tem que ter em mente que há um risco aí de uma responsabilização futura, ainda que subsidiária, pelas obrigações do clube. Então, essas são as minhas considerações. Como juiz, falei por último, ainda bem, porque eu tive a possibilidade de ouvir todas as exposições anteriores, que foram excelentes, e aqueles que puderem, me parece que é muito interessante conhecer esse livro aqui, Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol. Tá? Espero que as experiências ruins que ele conta no livro, a gente aqui não as tenha, né? A gente só tenha, em maior parte, experiências frutíferas. Mas, evidentemente, se aparecerem algumas coisas ruins, haverá o regime da recuperação e da falência para tratar desses casos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Eduardo. Fico à disposição para eventual discussão. Obrigado, Paulo. Eu acho que, assim, sem querer puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né, Isabel? No final, a recuperação judicial ou a extrajudicial acaba sendo uma via mais segura, até mesmo porque, quanto à conversão, Paulo, que você mencionou a conversão, se você colocar isso também, e se estiver previsto num plano de recuperação judicial, fica muito mais seguro também e mais fácil de prever a conversão de dívida em capital da SAF. E aí também aquela questão da responsabilidade, por ser uma sociedade anônima, é um pouco mais fácil de navegar por esse caminho também, né? Então, realmente, talvez a recuperação judicial acabe sendo uma alternativa um pouco mais segura. Eu já queria passar para o Rodrigo aqui, Rodrigo, mas tem algumas perguntas. Aliás, tem aqui algumas manifestações, excelentes considerações do doutor Ambiel, aqui pelo nosso conselheiro aqui também da ASP, Heitor Cornacchione.
Tem uma aqui para você, Rodrigo. Aqui, boa noite. Ontem foi mencionada que a Receita Federal do Brasil contestava ou ainda não admitia o escopo fiscal apresentado no PL. Como está essa situação? Vamos lá. A questão da Receita, ela tenta enfrentar ou evitar a perda de uma arrecadação que ela não tem, né? Então, a grande discussão com ela é o regime tributário específico que foi previsto nesta lei, que ele é diferenciado, né? Ele prevê alíquotas em momentos distintos e, num primeiro momento, até com a exclusão de receitas oriundas de negociações com jogadores, e isso está trazendo, sob a perspectiva da Receita, uma renúncia arrecadatória. O que ela precisa enxergar é que hoje ela não arrecada absolutamente nada, porque a atividade ela se sujeita a isenções, imunidades, e em relação àqueles poucos tributos que os clubes deveriam recolher, e pior, em relação àqueles em que ele retém, né, nome de terceiro, e deixa, né, de fazer o recolhimento, ou melhor, o repasse, a gente falando de crimes ainda por cima, ela não recebe, né? Então, a discussão faz sentido criar um grande mercado, tentar criar um grande ambiente que vai estimular novas relações jurídicas que atrairão a incidência da norma jurídica e aí sim uma capacidade contributiva efetiva e uma perspectiva arrecadatória, ou insistir nos 34% de zero, que é hoje o que ela arrecada, né? Então, essa é a discussão. E o outro ponto com a Receita é que ela não vê com bons olhos a criação da Debenture Fut, que é um instrumento sem precedentes, não há nenhum planeta que ofereceu um instrumento como este, que se espelhou na Debenture de Infraestrutura e que prevê aqui a alíquota zero para pessoa física residente e uma alíquota de 15% para pessoas jurídicas ou estrangeiros, né? E aí a Receita também está olhando isso como uma forma de renúncia de arrecadação, o que é um problema, porque hoje ela recebe zero. Aqui a gente está criando um mercado que pode ser muito grande. Então, aparentemente, são os dois temas, né, que o Ministério da Economia já se convenceu da relevância, mas a Receita ainda não. A gente vai saber isso na próxima sexta-feira, que, salvo engano, é o prazo final para que a lei seja sancionada. Bom, também temos aqui Ricardo Luiz Yazzi Moura aqui também, se manifestando aqui também, parabenizando a todos pela webinar. Eu acho que nós já estamos aqui com o tempo estourado, então eu gostaria de passar a palavra rapidamente, na mesma ordem, para cada um dos nossos palestrantes, para considerações finais, bem rápido aqui, para a gente poder encerrar, e aí eu passo para o Rodrigo fazer o encerramento dessa webinar. Isabel, considerações finais. Só finais mesmo, acho que foi um muito bom painel, né? Acho que comecei dizendo que ia ser um ambiente de discussão, questionamento, e foi, né? O Ambiel colocou muitos pontos importantes, o Satiro deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha aqui. E eu achei que o doutor Paulo foi muito bom, porque ele já deu uma visão que, olha, se eu estivesse aqui julgando, eu pensaria dessa maneira. Eu acho que é isso, né? Vamos amadurecer as reflexões daqui para frente. Acho que, enfim, o professor Satiro fala isso, já ouvi isso outras vezes, e acho que é uma verdade, né? O projeto de lei é dinâmico, né? Isso aqui é o que aparece para o mundo. Daqui em diante, o trabalho passa a ser nosso, né? De interpretação nos tribunais. Acho que, especificamente, aqui é o nosso ponto de mais controvérsia, que é o regime centralizado das execuções. Acho que, Eduardo, concordo com você. Durante muito tempo, a gente, inclusive, desestimulou recuperações extrajudiciais como estratégia para reestruturação de dívida no escritório, porque não tinha 10 anos de jurisprudência formada.
E não conseguir prever segurança jurídica para o devedor em situações que você não tem absoluto controle ali sobre a negociação, né? Qualquer conflito societário, você já não sabe como trata dentro de uma recuperação extrajudicial, não tinha jurisprudência segura, como o Dr. Paulo falou, e na opção, né, pelos remédios alternativos, o profissional termina descartando aquilo que não tem segurança jurídica. Mas acho que estamos aqui para dar essa segurança, né, para justamente discutir e ter a jurisprudência formada a partir disso agora, junto com as alterações que foram feitas para a lei, não vai faltar oportunidade de debate. Então, eu agradeço muito por ter podido participar quase desse kick-off aqui, né, de discussão. Acho todo o painel muito selecionado. Eu me senti uma banda de abertura, que o Dr. Paulo foi o Rolling Stones, nas contas, encerrando. É muito gratificante para mim, então obrigado. E sucesso, né, na sanção presidencial, que sexta-feira é muito rápido, a gente já vai ter aí uma lei para trabalhar com ela. Obrigado, doutor. Tomara que corra tudo bem aí na sanção presidencial. Ambiel, com a palavra. Bom, eu queria agradecer, mais do que tudo, eu costumo brincar sempre com meus alunos, né, que dar aula é aprender, porque quando você tem que ensinar, você precisa pensar, refletir, e a melhor forma de você aprender é você tentar ensinar. Então, quando a gente está submetido ao desafio de vir aqui falar de um projeto que vai virar lei daqui 5 dias, 3 dias, é o primeiro aprendizado, e acho que foi um aprendizado muito interessante, com diferentes formações, diferentes visões. Já identificamos aqui que a lei ela é boa, ela tem um sentido, ela tem uma lógica, ela tem uma coerência, mas ela tem alguns pontos que vão precisar ser desenvolvidos e graças a Deus, né? Porque se não fosse isso, não precisaria do trabalho do advogado, não precisaria da atuação do juiz, não precisaria da construção jurisprudencial e doutrinária. O que eu saio aqui com toda segurança é que nós temos bastante trabalho, não só para interpretar e para constituir a doutrina para esse novo texto, mas depois para resolver os conflitos que provavelmente surgirão. Mas não dá para deixar de falar no sentido positivo de uma lei que regulamenta no modelo societário uma atividade muito específica, com uma situação econômica muito peculiar, com uma importância cultural. Então, a lei tem que ser aplaudida, mas caberá a nós, profissionais de direito, operadores do direito, parar as arestas aqui e completar as lacunas, né? Então, vamos ao trabalho. E o primeiro trabalho foi nos proporcionado aqui pela ASP, e foi um prazer compartilhar, e eu só, então, agradeço a oportunidade. Obrigado, Bel, nós agradecemos também. Professor Satiro. Eu também agradeço a oportunidade, foi muito bom ter vindo, acho que vai haver muito material de trabalho a partir da aprovação da lei, esperamos que ela seja aprovada agora na sexta-feira, e a partir disso vai ter muito trabalho para quem se dedica à área, a essa área, trabalha na área, e é importante, como disse o Rodrigo, a gente sabe que esse não é um problema de 1 ou 2 clubes, é um problema de muitos clubes de futebol, então é preciso ter uma solução eficiente para esses clubes mesmo, não era possível mais tampar o sol com a peneira. As dificuldades vão ter que ser enfrentadas a partir do momento em que a lei for aprovada, mas essa é a nossa função, né? Criativamente resolvermos os problemas e fazermos com que tudo pare em pé. Então, muito obrigado pela participação, aprendi muito com todo mundo e foi uma satisfação mais uma vez estar na ASP. Obrigado, professor Paulo. Eu quero agradecer mais uma vez a participação e espero que nós paremos de ser exportadores de pé de obra, como você diz, Rodrigo. Eu espero que com esse PL se convertendo em lei, a gente passe a ter bons campeonatos para eu voltar a assistir ali atrás tem uma maquete da Arena do Corinthians, então eu quero voltar a assistir lá, mas assistir bons jogos com bons jogadores para que a gente tenha a formação de bons jogadores e que os bons jogadores permaneçam aqui nos nossos campeonatos, não é? Como acontecia, por exemplo, há
30 anos, 40 anos, né? E, infelizmente, hoje a gente acaba mandando jogadores para fora. Então, parabéns mais uma vez pela todo o seu esforço nesse PL e um abraço a todos. Muito obrigado pela participação, pelo convite. Rodrigo, com você aí, faça as honras da casa e o encerramento do nosso painel. Bom, eu serei muito breve, até porque o Ambiel está me cutucando aqui, que quer assistir o jogo de São Paulo, né, Ambiel? Mas agradecer inicialmente ao nosso diretor, o Eduardo, entusiasta do tema, né, que coordenou este evento junto comigo. Ele é o principal e eu sou o adjunto dele. Agradecer as presenças da doutora Isabel, do doutor Ambiel, do doutor Satiro e do doutor Paulo. Acho que foram discussões muito ricas e o mais importante, né? E a todos que nos acompanharam, né? Todos os participantes deste evento, vivemos um momento histórico, né? Há 120 anos, o futebol ele estava capturado, né, por um modelo que não dava oportunidades para que se seguissem outros caminhos. Agora temos outro caminho, né? Cada clube poderá optar ou não por este caminho. E, ao optar, nós teremos aqui uma série de direcionamentos que podem fazer com que a gente crie efetivamente um enorme mercado, e um mercado que tem um potencial de desenvolver e contribuir para o desenvolvimento social e econômico deste país. Eu acho que é um momento histórico e nós participaremos, todos nós, de algum modo, deste momento, assim como a ASP participa desde o momento em que apoiou, né, e colocou este tema em debate, manifestou o seu apoio e agora inicia os debates a respeito do tema. Então, boa noite a todos, espero que todos estejam com saúde e assim continuem. Obrigado.